Pessoalmente, eu sou o pastor Clériston, pastor aqui da nossa igreja, e antes de eu começar a palavra, deixa eu só contar algo para os irmãos. Eu fui professor de língua portuguesa por muitos anos, dei aula para adolescente, principalmente, né? E uma coisa que eu reparei em anos e anos, e depois eu estudei, que comprovadamente é assim que funciona. Os alunos mais interessados naquilo que está sendo ensinado, eles têm uma tendência, na aula onde eles estão interessados, normalmente eles vêm para frente. E, segundo algumas pesquisas, eles ficam à esquerda do professor. Não me pergunte por quê, mas eu reparei que era verdade, sabe? Quando eu li essa pesquisa, eu fui ver realmente, passava o olho na sala. Aí ia para outra turma, a mesma coisa, né? Não que a galera do fundão não seja interessada. Eu falo de uma maneira muito geral o que costuma acontecer, não é? E a gente vê na palavra de Deus algo semelhante. Mateus capítulo 5, por exemplo, o verso 1 diz que Jesus subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. No momento do ensino, você chega pertinho fisicamente da palavra. Eu percebo às vezes, meus irmãos, que em alguns cultos, as pessoas ficam em pé lá perto da porta. E se pudesse assistir o culto do outro lado da rua com o celular na mão, né? Porque isso revela realmente o nível, muitas vezes, da sede que nós estamos. Não são todos os casos, eu falo de uma maneira muito geral, não é? Tem muitas variantes nessa questão, tem a nossa timidez, tem barreiras na gente mesmo, mas por que eu estou falando isso? Que as crianças foram lá para trás e liberou um monte de lugar aqui na frente, inclusive na esquerda, na minha esquerda aqui, ó, tem bastante lugar. Então vocês que estão mais lá para trás, até para a gente melhorar a nossa comunicação, se vocês quiserem, se sentirem à vontade para isso, vem mais para frente, tá bom? Porque vai ser muito bom para vocês. E venham mesmo com sede à palavra do Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a nossa Bíblia, lá em Êxodo capítulo 4. Mas por enquanto, eu quero dizer algumas coisas para os irmãos. Quem estava aqui no culto de domingo passado, à noite, ou assistiu a live, levanta a mão aí. Amém. Você que ainda não assistiu essa live, você precisa assistir. Nós gravamos para o caso daqueles irmãos que são de outras igrejas, e o culto principal é de domingo à noite, a gente não quer tirá-los de lá, né? E principalmente para aqueles irmãos que vêm de longe, tem gente vindo para participar desse retiro, vindo lá de Colatina, de outras regiões, né? Para vir para esse retiro, então não dá para a pessoa ficar indo e voltando, né? Então a gente grava. É importante que você assista, por quê? Porque cada um desses pré-encontros explica alguma coisa, algum aspecto da sua vida que você precisa ter acertado antes de ir para esse imersão total que nós estamos indo participar. Irmãos, a nossa igreja participa de vários retiros. A gente tem a tenda, a gente tem a cabana, a gente faz o Veredas Antigas. Cada um desses eventos, eles têm um objetivo específico. Então não dá para dizer assim, a tenda é melhor do que a cabana é melhor do que a imersão, não existe isso. Eu digo para os nossos irmãos, vão em tudo que vocês puderem, porque cada um está complementando uma parte específica da vida da gente. E o Imersão Total, ele tem uma razão de existir. Todo o nosso retiro, ele foi construído em cima de um princípio espiritual que você encontra em Ezequiel 47, que fala sobre o rio de Deus. Lembra que a gente começou esse culto cantando? Por onde o rio passar. Canta esse pedacinho. Tudo vai transformar. E esse tudo envolve você. Amém? Esse rio onde passa, ele leva vida. E nós vamos aprender como mergulhar nesse rio. E é por isso que eu já quero dizer de cara para vocês que tem muita coisa gigantesca para ser transformada na sua vida depois do retiro. Porque você mergulha num ambiente onde a vida de Deus está sendo derramada. E aí o que acontece? A partir disso, essa vida,
pega onde havia morte e transforma em vida. E vai transformando em vários e vários aspectos. Irmãos, o retiro não é para buscar a bênção, o retiro não é para buscar milagre, mas a gente vive muito milagre sobrenatural. Eu contei para vocês aqui na semana passada do irmão que estava com uma sonda diretamente na bexiga durante todo o nosso processo do imersão, penúltima imersão que aconteceu, né? E como que ele foi curado lá, e na segunda-feira já foi fazer os exames, já comprovou e está curado. Tive com ele essa semana, e ele contando, né, dessa bênção, dessa maravilha. Contei para vocês aqui na semana passada da história de Fernando e Andressa. Na verdade, eles estavam aqui contando para vocês, né, 12 anos tentando engravidar, e de repente, porque foram no retiro e receberam ali uma visão, uma palavra profética, e foi confirmado isso, e exatamente 30 dias depois estava ele com o exame na mão, comprovando a gestação. Irmãos, é muita coisa que acontece. Eu estou falando em termos de milagres, mas existe um nível de experiência com Deus que eu nunca vi assim em nenhum outro lugar de forma tão geral. Por exemplo, acontece muitas pessoas chegarem lá e terem sonhos proféticos, porque a gente ora para que quando eles fecharem os olhos, Deus fale com eles. Mas às vezes a pessoa está de olho aberto e começa a ter visão. Eu me lembro, por exemplo, do irmão Antônio Veras, foi nosso tesoureiro muitos anos aqui na igreja. Ele estava deitado na cama e de repente ele viu uma mão vindo e entrando na barriga dele e tirando uma porção de coisa, de problema de saúde que ele tinha, sabe? Eu me lembro de irmã, por exemplo, ouvir acordada, sentada lá no quarto ou deitada, não sei, um anjo falando com ela: vai acontecer isso, isso e isso. E a quarta coisa é que você precisa ir procurar sua pastora e contar o que você está ouvindo. Já teve situações, meus irmãos, de eu virar e falar assim: olha, agora vocês vão dormir e os levitas vão ficar aqui em oração pelo sono de vocês. E um irmão, de repente, daqui a pouco está lá na porta, e eu falo: irmão, agora é hora de dormir. Não, pastor, é porque eu já deitei, já dormi, e eu tive uma visão, e Deus falou para eu vir aqui e falar para aquele levita ali qual era a visão. Irmã Lutiesca está ali fazendo assim, né? E eu estou me lembrando do retiro dela, do imersão dela, que ela, na primeira noite ali, na chegada, sentada ali no jardim, né? De repente ela teve uma visão de olho aberto, de uma figura assim espetacular mesmo, parecia a visão de Ezequiel, né? A maneira como ela descreveu e anotou para a gente. Então é um ambiente diferente, meus irmãos, é um ambiente de céu aberto, é um ambiente onde muita coisa pode acontecer, mas como eu disse, o objetivo não é simplesmente um milagre ou uma experiência pontual, tem a ver com a transformação na sua trajetória, principalmente ministerial. Todos nós temos um chamado, um propósito diante de Deus. E o que nós buscamos é que a nossa vida seja totalmente alinhada com aquilo que é a vontade do Senhor. E em cima disso, muita coisa também muito espetacular acontece. A gente fazia antigamente esse retiro, ele era totalmente diferente, a gente chamava ele de encontro com Deus, como muitas igrejas fazem. E Deus deu um comando para a gente há uns anos atrás, de que a estação espiritual ela tinha mudado, e que aquelas ferramentas que a gente usava no passado, embora elas fossem muito boas para aquela época, agora elas não tinham mais serventia. Não tinha como a gente ficar insistindo em algo que já tinha passado o tempo. Por exemplo, imagina lá a Arca de Noé, que salvou a humanidade. A família de Noé foi todinha lá dentro. Mas imagina se Noé quisesse continuar morando dentro da arca, depois que ela aportou lá no Monte Ararat. Não, você larga a arca para trás e agora tem um mundo para conquistar, né, para repovoar. Então tem algumas coisas da vida da gente que a gente precisa largar para trás para seguir em frente. Estão entendendo? E Deus virou para a gente e falou a respeito desse retiro,
E foi mudando uma coisa, outra, e a gente entendeu que era um retiro totalmente diferente. Mas essa base de você ir para um lugar, passar um fim de semana, com gente orando por você 24 horas por dia, é a mesma lá do tempo do encontro com Deus antigo. Vai ter gente orando pela sua vida 24 horas por dia, e é impossível que nada aconteça a partir disso. Um casal de amigos meus lá de Ipatinga foi participar de um retiro nesse estilo, lá em Belo Horizonte, e eles passaram o fim de semana, e no domingo à noite vieram voltando de carro, de Belo Horizonte para Ipatinga, falando mal do retiro. Porque eles eram batistas tradicionais. E quando eu falo de batista tradicional, meus irmãos, é um tipo de culto muito diferente disso que vocês estão vendo, com essa liberdade de seguir a Bíblia nessas questões de dar grito na presença de Deus, gritar uns glórias, e bater palma, e dançar na presença de Deus, tudo coisa que a Bíblia diz. Mas existe uma tradição muito forte que engessa as pessoas com relação a isso e com coisas muito mais importantes do que isso, em alguns casos, não é? Não há uma liberdade completa para o agir de Deus no meio. Então a pessoa chega num ambiente desse e, por causa da sua religiosidade, ela vai travar. Eu sei que alguns de vocês estranharam muitas meninas dançando. E eu sei que se essas meninas que estavam dançando forem numa determinada igreja diferente, vão estranhar outras coisas, e tudo bem sobre isso. A gente tem, cada um, o seu costume, a sua maneira, os seus usos, e não é disso que eu estou falando. O grande problema é quando a gente se fecha, né? E a gente trava e fecha o nosso coração com relação a essas coisas. E aí o que aconteceu? Eles vieram de Belo Horizonte para Ipatinga falando mal. Essa coisa aqui que o pastor falou, isso é heresia. Isso aí não tem nada a ver de Deus, não. E não sei o quê, e tal. E chegaram em casa, foram trabalhar no outro dia, e no final da tarde se reencontraram. O marido virou para a mulher e falou assim: não tem fulano de tal? Um cara que ele estava tentando ganhar para Jesus há um tempão. Sim. Aceitou Jesus hoje, eu conversando com ele, a mulher. Estranhou, não tem a mulher dele? Pois é, eu conversei com ela hoje, a mulher também entregou a vida dela para Jesus. Aí eles olharam para a cara do outro assim, tiveram que rever tudo, alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu nesse tempo que eu estava lá. O nível de poder na vida deles, presta atenção, mesmo eles criticando, mesmo eles falando mal do que estava acontecendo, algo virou a chave, sabe? O requisito, meus irmãos, não é nem você concordar com tudo que eu estou dizendo. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Você não tem que concordar com tudo que eu estou dizendo, mas se você for servo de Jesus de verdade, se a sua vida estiver na mão de Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus de verdade, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele vai falar com você e Ele vai transformar a sua vida. Ele vai levar você para um nível mais alto, mais próximo dEle. Esse é o objetivo. Você vai mergulhar no rio de Deus. Agora, se não tiver aceitado Jesus, não adianta. Não adianta, porque chega lá, Deus fala, muda isso na sua vida. E você simplesmente, eu faço na minha vida o que eu quero, é do meu jeito. Eu gosto de Jesus, mas é do meu jeito, não é do jeito dele. Não interessa, vai dar errado. Você vai para lá, é por isso que precisa assistir aquele primeiro pré-encontro da semana passada. Medita, questione se você de fato entregou sua vida para Jesus, porque tudo que a gente vai viver depende disso. Há muitos anos atrás, essa igreja, ela era menor, a construção do seu templo era menor do que esse tapete vermelho que vocês estão vendo aqui, que eu estou pisando nele. Acabava mais ou menos ali, depois tinha o batistério, e aquela salinha que está depois ainda é a mesma. No final vocês podem ir lá olhar, vocês vão ter uma noção do tamanho. A frente da igreja era para cá, mas ela acabava a construção um pouquinho antes. Foi feita para umas 70 pessoas, irmã Juliana dessa época, né, junto conosco, e a gente apertado cabia uns 100. Mas, meus irmãos, era um pingo de gente há muitos anos. Nós, nos primeiros 7 anos aqui nessa igreja, nós tínhamos geralmente uma faixa de uns 70 membros apenas. E era assim, nascia gente, mas morria gente. Batizava gente e desviava gente.
E não saía desse número. E meus irmãos, isso sempre me incomodou muito. Porque como que tem um monte de gente ao nosso redor indo para o inferno? Indo para o inferno, porque uma pessoa que não recebeu Jesus como seu Salvador está indo para o inferno. E a mensagem que está aqui, para salvar essa pessoa, não chega lá do lado. Em todo mundo que está ao nosso redor, tem alguma coisa errada, meus irmãos. E a gente orava a respeito disso, de Deus usar a nossa igreja há muito tempo. Até que eu fui para um retiro desses, como eu disse, na época, era o face a face ainda. E meus irmãos, o que aconteceu foi que eu fui sozinho e voltei para uma igreja extremamente gelada. E foi muito difícil, porque a gente estava no seguinte nível: a igreja era ruim até para bater palma. Se alguém desse um glória, todo mundo virava a cabeça para ver quem era, quem foi. Não sei se você já participou de igrejas nesse padrão de comportamento, sabe? E eu me lembro que o meu irmão, que é um ano mais velho do que eu, Cláudio, estava ministrando louvor com o violão. E o povo sem cantar, sabe? Sem reagir. E o negócio foi ficando tão pesado, tão difícil, que ele pediu licença para a igreja, botou o violão e foi para a salinha de trás, aquela salinha que ainda está de pé, para chorar, meus irmãos, de tão pesado que era. E eu peguei o violão e terminei o louvor. E aí, meus irmãos, veio outro retiro. E eu consegui levar o meu pai, que era o pastor presidente na época, que ele está aí intercedendo por vocês. Né? Cadê o pastor Zias? Tinha visto ele aí, agora foi no banheiro. Junto com alguns poucos irmãos da liderança da igreja. Irmãos, enquanto eles foram participar desse retiro, e olha que legal, o local onde foi esse retiro que eles foram, é o mesmo que vocês estão indo passar, o mesmo sítio, lá em Fundão. Eu ia para lá para trabalhar, e eu voltava no domingo para ministrar, no domingo de manhã e no domingo à noite. E aconteceu uma coisa muito doida no domingo de manhã. Eu cheguei na igreja, para a escola bíblica, e, irmãos, era uma manhã fria, e eu não falo fria só espiritualmente, o tempo estava geladinho, e de repente eu comecei a ensinar algumas coisas para a igreja, a pregar uma palavra a respeito de clamor, de adoração, e de repente no meio da igreja lágrimas começaram a brotar. E eu me lembro que a irmã Luzia, ela foi uma das primeiras aqui na igreja, começou a dar uns glória e a chorar, e aquilo começou a contagiar o povo, e eles foram quebrantando o coração. E só pelo fato do pastor Zias estar lá, o presidente da igreja está lá, algo do céu foi liberado sobre a igreja. E você pensa, ele estava lá rodando no mistério, no manto? Não, meus irmãos. Ele estava abraçado com a Bíblia dele assim, e os irmãos com a mão na cabeça, desce fogo, desce fogo, desce fogo, e ele lá, extremamente resistente. Mas eu disse, se aceitou Jesus, se a sua vida está na mão dele, não tem outra, vai acontecer, sabe? E mesmo estranhando tudo aquilo, por conta da religiosidade que cada um de nós carrega, não é? Isso é natural. Algo foi liberado, e o resultado é isso que vocês estão vendo aqui nessa manhã. E essa turma que está indo para trabalhar, que são aquilo que a gente chama de levitas, né? Entenda, levita no tempo bíblico é aquele que era da tribo de Levi. Tem nada a ver com músico, nada com isso, tá? A gente chama de levita porque os levitas eram a tribo do serviço no Antigo Testamento. Tinha uns até que cantava, que tocava, mas era carregando caixa, era desmontando o tabernáculo, era limpando ali o cocô do gado do sacrifício, esse tipo de coisa. Essa turma que está toda aí trabalhando é gente que já foi, e foi tão impactado, que decidiu voltar para que isso acontecesse na vida de outras pessoas. Então, gente, eu quero dizer para vocês, estejam totalmente abertos para isso que vai acontecer, disponíveis para Deus. E entenda, existe um tempo de grandes coisas na presença do Senhor a partir de agora na sua vida. Entenda, não despreze tudo que aconteceu. Tudo isso é o preparo de Deus para a gente viver cada vez mais aquilo que Ele tem para nós. Mas toda vez que Ele coloca diante da gente uma nova experiência, você pode ter certeza, tem novos milagres por acontecer, novas fases para a gente entrar na nossa vida, e um nível grande de unção para vir sobre cada um de nós.
Amém, meus irmãos? Deixa eu começar a pregar então. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, que a gente vai aprender aqui algo muito importante para o que nós vamos viver nesses dias. Êxodo 4, nós vamos ler dos versos 24 ao 26. Êxodo é o segundo livro da sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Amém. Que texto estranho. Que texto sanguinário. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida nesse texto, nessa manhã? Amém? Eu quero que você ore pela minha vida, estenda a sua mão na minha direção, enche o seu coração de fé e peça que o Senhor use a minha vida para falar com você, aconteça o que acontecer. Pode começar. Pai, em nome de Jesus, toma minha vida nas tuas mãos, meu Pai. De tal maneira, Senhor, que todos aqui consigam receber do Senhor uma palavra, que essa manhã seja uma manhã de transformação, que algo do retiro já comece a acontecer na vida dessas pessoas, meu Deus. E eu oro por aqueles que vão vir de longe, que vão acompanhar depois essa gravação, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha, meu Deus, e trate com todos nós. Não deixe que haja distração, meu Pai. Não deixe que os nossos corações se fechem por qualquer questão, mas que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma história muito estranha, de um episódio da vida de Moisés, que eu vi até hoje pouca gente falar a respeito dele. Que é um momento que Deus tenta matar Moisés. Tenta não, porque dá a entender assim que talvez ele não conseguisse, né? Deus vai para matar Moisés e a mulher de Moisés pega uma faquinha de pedra e vai lá na pelezinha que fica na cabeça do pênis da criança, vai no filho dela, corta aquela pele que se chama prepúcio e pega aquele trem ensanguentado, taca no pé do marido e fala assim: homem sanguinário! Que coisa esquisita, mas eu quero te dizer que isso não é sobre Moisés, é sobre você. Que, como eu disse, Deus tem uma palavra para a sua vida, de transformação para a sua vida, baseado nessa história. E para entender isso, irmão Elifas, calma, não vou pegar o facão lá, não vou fazer isso com ninguém, fica tranquilo. Para você entender isso, vamos pensar um pouquinho no que Moisés estava passando naqueles dias. Deus tinha aparecido para Moisés e tinha dito que Moisés ia viver uma grande experiência. Deus tinha chamado Moisés, tinha dado um propósito para Moisés. E esse propósito, ele estava perto de se cumprir. E Moisés ia simplesmente ver nos próximos dias os maiores milagres da vida dele. Moisés estava perto de vivenciar, por exemplo, o Mar Vermelho se abrir diante dele, de o céu escurecer, do rio Nilo se tornar como sangue, todas aquelas pragas do Egito, todos os milagres espantosos, a entrega dos 10 mandamentos, pão caindo do céu, chuva de codornize para alimentar o povo com proteína, aqueles milagres lá do livro de Êxodo.
Tudo isso estava perto de acontecer. E Deus tinha chamado Moisés para isso. Mas não só isso. Não tinha começado nesse chamado, quando Deus apareceu para ele numa sarça. Deus estava preparando Moisés desde sempre. Porque a gente vê o agir de Deus no nascimento de Moisés. O livramento de Deus na vida dele, desde que ele nasceu, assim como Deus tem feito com você. Irmãos, não se iluda. Deus não vai começar a agir na sua vida a partir de agora. Deus está agindo na sua vida desde sempre. Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida, tem colocado pessoas de Deus no seu caminho, igrejas sérias do Senhor na sua história, para acrescentar algo. Deus tem preparado você desde sempre. A gente vê, por exemplo, que os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele passou no Egito. E ali no Egito, meus irmãos, a gente percebe, olhando a história inteira, que era preparo de Deus para ele, que ele precisava ter vivido aquilo. Moisés, para ser o cara que escreveu, ou pelo menos organizou, todo esse texto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, ele precisava ser um cara de estudo, ele precisava ser um cara de leitura, que entendesse alguma coisa ali de leis, não é? Deus não prepara a gente só no sobrenatural, Ele prepara a gente no natural também, mandando você para a escola, mandando você para uma escola bíblica, mandando você para uma porção de lugar, para conviver com pessoas. Moisés simplesmente foi colocado na nação mais desenvolvida do planeta naquela época, o maior império da humanidade, que tinha tanta tecnologia para a época, meus irmãos, que até hoje o povo olha o que os egípcios fizeram e fica espantado, e fala, não, o ser humano fez isso não, só pode ser ET, porque eles não acreditam no tamanho de conhecimento matemático, científico que aquele povo tinha. Moisés foi colocado para viver no meio daquele povo, e ficou lá 40 anos só aprendendo. E aí, de repente, Moisés foge do Egito, e Deus deixa ele guardado mais 40 anos no deserto. Entenda uma coisa na sua vida, você que muitas vezes está passando hoje por um deserto, deserto também é preparação. Até Jesus passou 40 dias no deserto, meus irmãos, até Jesus. Eu não vou passar, você não vai passar. Moisés ficou mais 40 anos no deserto, meus irmãos, ali cuidando de animais. Entenda, Deus estava preparando Moisés na solidão. Deus estava tratando o caráter dele ali na solidão. Deus estava ensinando para ele sobre como pastorear multidões ali. Até que chega um momento que ele olha e vê um matinho seco, que tem muito lá, eu já estive lá na região, eu vi como é. Um mato que quando pega fogo no deserto, queima muito rápido. E ele viu aquela sarça, que é o nome dessa vegetação, queimando, e não parava. E era Deus chamando a atenção dele, como Deus está chamando a sua atenção nessa manhã. Você está aqui, porque alguém foi sarça ardente na sua vida. E foi insistente, queimando sem parar, para que você estivesse aqui nessa manhã. E deixa eu te falar, se alguém fez isso na sua vida é porque te ama. Porque viveu uma porção de coisa e entende que todo mundo tinha que passar por isso. Então essa pessoa pensou naquelas que mais ama nessa vida. E pensou, eu preciso, ou que o meu filho, ou que o meu marido, ou que a minha esposa passe por esse tempo. Você está aqui porque você é importante para alguém. Amém? E essa pessoa foi sarça ardente na sua vida. Moisés chegou perto para ver. E quando Moisés chega perto daquela sarça queimando, Deus vira para ele e fala, olha, você vai libertar o meu povo. Eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho uma grande obra por acontecer. E eu escolhi você para isso. Como Deus escolheu cada um de vocês para algo específico. Chega, o tempo da preparação, do treino, acabou. Agora é a hora de partir mesmo para viver as coisas mais poderosas da sua vida. E aí o que acontece? Deus dá para ele a autoridade. Ele vira para Moisés e fala assim, você vai ser Deus para esse povo. Você vai me representar no meio dessas pessoas. Moisés recebe a patente máxima, um verdadeiro general de Deus, pronto para a guerra. E aí Deus vai lá e dá para ele a munição, também vou te dar poder.
Porque quando Moisés começa a questionar como é que eles vão acreditar, acho que Deus é como se dissesse assim, você não está entendendo, né? Você não tem noção do que eu vou fazer. E eles não precisam nem acreditar, vai acontecer. Ele vira e fala assim, Moisés, pega o seu cajado, bota aí no chão. O cajado se torna uma serpente. Pega a serpente, ele pega, virou um cajado de novo. Pega a sua mão, bota dentro da roupa. Moisés vai lá, tira. A mão estava branca, leprosa. Bota de novo, curado. Deus botou poder, sinais e maravilhas na mão de Moisés. Era o momento, ia acontecer, estava tudo certo. Mas de repente, no meio do caminho, Moisés para numa estalagem e Deus vem para matar Moisés. João Pedro, entre o chamado e o propósito, existe uma estalagem. Entre o chamado e o propósito, existe um ajuste a ser feito. Entre o chamado e a obediência, existe um corte doloroso e sangrento a ser feito na sua vida. Motivo desse pré-encontro é esse corte. Calma, Elifas, não vou pegar o facão. Você vai me entender. O que era isso? Deixa eu explicar. Alguns já mataram a charada. Quem conhece bem a história da Bíblia já entendeu o que estava rolando. Mas deixa eu explicar. Lá atrás, lá no início do livro de Gênesis, se não me engano, lá pelo capítulo 17, Deus vira para Abraão e faz um acordo com Abraão, uma aliança com Abraão, melhor dizendo. E nessa aliança, Deus vira e fala assim, olha, todo macho que nascer no meio do povo, quem é macho aí, dá um glória a Deus, amém. Todo macho que nascer no meio do povo, ele precisa ser circuncidado, ou seja, vai fazer aquela cirurgia que alguns povos antigos faziam, e o povo judeu, como sinal de aliança com Deus, faz até hoje, que é o quê? Pega a criança no 8º dia de vida, e vai pegar aquela pelezinha da cabeça do pênis, e vai cortar aquela pele completamente, né? Alguns rapazes estão aí fazendo careta, rindo, mas todo judeu até hoje, né, vive debaixo dessa aliança. Corta-se essa pele que se chama prepúcio. E Deus ainda dá a seguinte direção: aquele no meio do povo que não fizer, deve ser eliminado do meio do povo. Por quê? Porque não faz parte da aliança. Para nascer nesse povo, para continuar nesse povo, precisa estar debaixo dessa aliança. É a marca visível da aliança que eu tenho com vocês. Então, todo mundo desse povo, todos os homens, precisam ter essa marca. E, de repente, Moisés é chamado para libertar esse povo. Moisés, um representante desse povo, alguém circuncidado, né, é chamado para libertar esse povo. E a gente vê uns versos antes desse, que Moisés já tinha filhos. E pela história a gente vê que ele já tinha 2 filhos, não é? Um deles era o Gerson, o segundo, não estou lembrado o nome dele, mas a gente percebe que a Zípora, ela parte para cima de um deles, fala o filho, e faz a circuncisão dele. Só que uns versos antes diz que ele já tinha filhos, no plural. Então, o que eu entendo desse texto? Irmãos, o que aconteceu muito provavelmente é que quando nasceu o primeiro, Moisés foi lá, pegou e fez a circuncisão. E a mulher deve ter ficado muito assustada, porque a Zípora não era lá do povo, não é? Nunca tinha visto um negócio esquisito desse. E essa mulher deve ter feito um escândalo daqueles. Ah, esse é um homem sanguinário, está cortando meu neném, e qualquer coisa desse tipo. E aí, quando nasceu o segundo, Moisés, quer saber? Deixa esse trem para lá. A mulher buzinou tanto no meu ouvido. Estou imaginando que foi a buzinação do ouvido dela, né? Pela reação dela agora. E simplesmente, algo que devia ser feito não foi. E meus irmãos, Moisés estava querendo ir, já em obediência, já tinha aceitado o apelo.
já estava com poder, já estava com autoridade, já estava partindo para realizar grandes sinais e maravilhas, mas no meio do caminho dele tinha um pecado, algo que ele devia ter resolvido há muito tempo, e ele ainda estava ali empurrando aquilo com a barriga, deixando para depois. Eu imagino que o garoto ainda era novo, que o adolescente ia ser mais difícil para poder cortar, né? Ia sair correndo, qualquer coisa assim. Imagino que de repente ainda devia ser bebê. Mas meus irmãos, o fato é que o Senhor encontrou ele ali naquela pousada, ali naquela estalagem, naquela hospedaria. O Senhor encontrou ele e o quis matar. Você tem noção do que é isso? Entenda, a presença de Deus mata. Vamos repetir essa frase para ficar bem forte no seu coração. A presença de Deus mata. Deixa eu explicar para vocês o que exatamente isso significa. Irmãos, Deus está em todos os lugares, amém? A gente tem até um nome para isso dentro da teologia, que se chama onipresença de Deus. Um nome que os teólogos deram para dizer que Deus está em todos os lugares. Mas existe um sentido que é esse geral, de que Deus sabe do que está acontecendo em todos os lugares, que não tem essa diferença de espaço para alguém que está fora do espaço e tempo. Mas quando a Bíblia fala de presença de Deus estar em um determinado lugar, está falando de uma manifestação dessa presença. Está dizendo que existem alguns lugares que têm mais de Deus do que em outros lugares. Existem alguns lugares que a presença de Deus vai se manifestando de forma tão intensa que coisas físicas começam a acontecer. Por exemplo, quando foi consagrado o templo em Jerusalém, a presença de Deus foi tão forte que foi visto uma fumaça espessa, a matéria começa a mudar por conta da presença do Senhor, a ponto que as pessoas não conseguiam ficar em pé naquele lugar. Existem lugares onde a presença de Deus se manifesta, que treme o chão, terremotos acontecem, o que os teólogos vão chamar de teofanias, que são manifestações físicas no mundo material, como uma resposta à presença intensa de Deus se manifestando. E a Bíblia fala algumas coisas sobre essa presença, meus irmãos, que nós podemos atrair essa presença. Irmãos, a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam. E o que aconteceu aqui? Nós começamos esse culto invocando a presença de Deus, pedindo que Deus aumentasse a presença dEle aqui. Nós estamos debaixo de promessa. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Também diz que o Senhor está estabelecido entre os louvores do seu povo. O que nós começamos fazendo aqui nesse culto? Nós estávamos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Então o que Ele faz? Ele também tem promessa sobre estar no meio dos louvores do seu povo. A Bíblia também diz para a gente: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quem está se achegando ao Senhor nessa manhã, dá um glória a Deus aí. Ainda que alguém aqui no meio não tenha buscado ao Senhor dessa forma, entenda, estamos debaixo de promessa. Nós nos achegamos a Ele e Ele se achegou a nós. Há uma presença diferenciada. Irmão, Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está ali no meio dele. No meio dessas pessoas. O que isso quer dizer? Não é você sozinho em casa. Pode ser que a presença dele se manifeste ali, sim, mas existe uma promessa específica de Deus para onde tem gente reunida em nome de Jesus. Quem aqui está reunido em nome de Jesus? Então eu quero que você entenda, do outro lado da rua agora não tem ninguém. Não tem ninguém invocando o nome do Senhor, não tem ninguém reunido em nome do Senhor, não tem ninguém louvando o nome do Senhor. Tem mais presença de Deus nesse ambiente, agora, do que do outro lado da rua. Eu preciso que você entenda que o lugar para onde nós estamos indo, níveis maiores da presença de Deus vão começar a se manifestar.
Porque ali a gente vai fazer tudo isso em um nível de intensidade muito grande. E existe um grupo de irmãos que a gente chama de levitas, que está jejuando por vocês, orando por vocês, entrando madrugada dentro, lutando espiritualmente por vocês. Então, como eu disse, é impossível que nada aconteça. Nós estamos debaixo de promessa, estamos atraindo a presença de Deus sobre as nossas vidas durante esses 3 dias. Mas você precisa entender que a presença de Deus, ela mata. E a gente vê isso acontecendo em vários momentos da história da Bíblia. Existe aquela passagem, meus irmãos, em que o povo de Israel tinha pecado. E Deus fala para Moisés: eu não vou no meio de vocês, para eu não consumir vocês. Por quê? Porque a santidade de Deus é muito grande. E quando está no meio de gente com pecado, essas pessoas vão perecer, elas não vão aguentar, elas vão morrer por causa da justiça de Deus. Eu amo muito histórias de avivamento, meus irmãos, eu estudo histórias de avivamento. E o maior de todos que a gente tem em relato é na própria Bíblia, é ali no livro de Atos. O povo da igreja primitiva tinha vivido um grande derramar do Espírito Santo de Deus, o princípio do cumprimento daquela profecia de Joel, que derramaria do poder de Deus, do Espírito de Deus sobre toda a carne. E eles vivendo aquelas coisas maravilhosas, e teofanias mesmo, o povo para, ora, e o que acontece é que treme o lugar onde eles estão reunidos, e coisas começam a acontecer, todos estão cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai tomando todas essas pessoas. E um cara chamado Barnabé, ele eleva o nível da adoração. Entenda, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Barnabé, ele eleva o nível da adoração, não é simplesmente cantando uma canção. A maior parte dos ensinos da Bíblia sobre adoração está relacionado à oferta. Barnabé, ele vende um terreno, e ele vai lá, e ele entrega aquilo aos pés dos apóstolos, para que fosse usado na obra da igreja. A gente entende, meus irmãos, que Barnabé, como ele era da tribo de Levi, ele nem deveria ter terreno. Não é simplesmente um gesto de adoração, mas é um gesto de acerto com Deus, de corrigir algo que estava errado na sua vida. E ele vai lá e age dessa maneira, entrega isso aos pés dos apóstolos. E aí o que acontece? No meio do fogo verdadeiro sempre tem a galera do oba-oba. No meio da galera pulando em adoração a Deus, sempre tem aquela galera que está ali simplesmente de farra, querendo de repente dar em cima de alguém. Existia ali um casal chamado Ananias e sua esposa Safira. E eles resolvem ir na onda. Eles vendem um terreno que era deles, nem precisava, mas eles queriam pagar de santo. E eles resolvem dar uma oferta. Gente, era simples, era só não falar nada. Mas eles chegam dizendo, para manter uma aparência, de que na verdade eles estavam fazendo igual o Barnabé, estavam ofertando tudo a Deus. Para quê? E meus irmãos, quem conhece a história sabe, eles são desmascarados. E o próprio Deus mata eles ali. Primeiro vem um marido, conta a mentira. Aí Pedro, por que você está fazendo isso, cara? Você está mentindo para o Espírito Santo, você vai morrer. Pô, morreu. Daqui a pouco chega a mulher, vem cá, conta para mim aquela história. Foi isso mesmo, nós vendemos e demos tudo. Não faz um negócio desse, mulher, você está mentindo para o Espírito. Pô, morreu. Então aí os caras que enterraram o seu marido agora há pouco vão te enterrar também. Morreu. Que coisa estranha, mas por que isso aconteceu? Porque o nível da presença estava alto, meus irmãos. Estava alto. Quanto mais a gente busca a presença, mais perigosa a coisa fica. E nós estamos indo buscar muito a presença de Deus. E antes de você viver qualquer tipo de milagre extraordinário e todos esses sinais e uma nova fase na sua vida, você precisa entender que entre o seu chamado e o cumprimento dele e a obediência, existe algo que acontece ali na estalagem.
Moisés estava indo com a sua esposa, com seus filhos, cumprir o chamado. Ele para naquela hospedaria e o Senhor vai matar Moisés. Mesmo com todo investimento, 80 anos investindo na vida do cara. Mesmo tendo, além de investido, feito um chamado muito claro na vida dele. Além disso, revestido ele de poder. Além disso, revestido ele de autoridade. E ainda assim tudo ia cair por terra, porque Deus não tolera certas coisas. Ele ia ser morto ali, meus irmãos. Quando nós começamos uma imersão há anos atrás, e o Senhor nos disse que a estação espiritual tinha mudado, Ele disse algo além, Ele disse que certas coisas que antes eram toleradas, agora não seriam mais. Nós vamos chegando perto do tempo do fim, daquela passagem que lemos em Apocalipse. Continua o injusto a praticar injustiça, continue o sujo, o imundo a se sujar, mas continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a se santificar, o limpo a se limpar. Chega uma estação espiritual do tempo do fim, que não dá para você viver do jeito que tem vivido. Irmãos, o nível dos crentes do nosso tempo é uma coisa assustadora. Deus está preparando a noiva dele para o tempo do fim. E eu tenho só 44 anos, meus irmãos. Eu vivi a igreja dos anos 80, a igreja dos anos 90, a igreja dos anos 2000, né? Meu irmão fala anos 80, a igreja dos anos 10, e estou vivendo aqui a igreja dos anos 20. Eu acompanhei as coisas que foram acontecendo no meio da igreja, sabe? E eu percebo assim, uma mudança muito clara no temor das pessoas. Irmãos, tem gente membro de igreja que arruma amante. Acontecia isso no passado? Acontecia, mas eram casos tão isolados que geravam escândalo. Hoje é mais um. A quantidade de divórcio que acontece, meus irmãos. A quantidade de jovem que vive igualzinho lá fora no mundo. Eu vou arrumar alguém, vou namorar, vou noivar, vou casar. Não, as pessoas já começam errado ficando. E aí já vão para a cama. E acham isso a coisa mais natural. E gente dentro da igreja, domingo após domingo. E vivendo na safadeza, na sem vergonhice, e pensa que está tudo bem. E que pode vir desfrutar das coisas de Deus. E a graça é assim mesmo e coisas desse tipo, irmãos. Deus vai matar você. A gente vai entrando num nível de proximidade com o fim, que você precisa definir se você é o sujo ou se você é o limpo, se você é o perdido ou se você é o salvo. E não dá para viver, meus irmãos, do jeito que o povo está vivendo. Existem pessoas extremamente apegadas a um pecado chamado orgulho denominacional, um pecado dos infernos chamado religiosidade, que faz com que a pessoa se apegue a formas e não a Deus. Eu disse aqui no início, todos nós lutamos contra isso. Vocês não têm noção, meus irmãos, de como foi difícil para a gente como igreja, romper, largar para trás os nossos costumes para viver reino de Deus. Você acha que eu achava legal menina dançando desse jeito? Você acha que eu achava legal o povo gritando dentro da igreja? Eu virava e falava, para que gritar? Deus não é surdo. Vocês estão afastando o povo que está vindo para o culto com esses gritos. Eu dava era risada, meus irmãos. Eu passei em frente de uma igreja uma vez, o povo rodando no manto. Eu ouvi o cara gritando assim, pou, 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 pica-pau, pou, pou. E a gente ficou rindo, repetindo aquilo, era garoto, né? Tem coisa que é engraçada mesmo, tem que admitir. Só que com isso, a gente acaba falando contra coisas que Deus está fazendo. Tem coisa que a gente não vai entender. E tem coisa que se a gente parar para ler na Bíblia, a gente vai passar a entender. Você sabe por que eu comecei a gritar? Porque eu descobri na Bíblia que o grito ele é muito importante. Por que eu comecei a dançar? Porque eu li na Bíblia, louvai ao Senhor com dança, pronto. Irmãos, toda vez que você vê um teólogo, um professor, um líder na igreja, fazendo malabarismo na Bíblia, para dizer que a Bíblia não está dizendo o que ela claramente está dizendo, desconfia, pelo amor de Deus.
Está lá no Salmo do Senhor, louvai ao Senhor com dança. Eu nem sei dançar, meus irmãos, e eu danço, porque está dizendo. E se a Bíblia está mandando, eu obedeço e não estou nem aí. Uma amiga minha foi para o imersão, e ela voltou assim, ai, foi muito bom, vivi umas coisas muito doidas, crentona, filha de pastor batista, muito tradicionalista, né? E ela chegou assim, só tem uma coisa assim que eu não concordo, que é aquele negócio de gritaria, para que aquele monte de grito? Aí vai lá e me solta, meu Deus do céu, um versículo lá de Efésios que está falando sobre gente arrumando problema. Não haja no meio de vocês brigas, nem isso, nem aquilo, nem gritaria, que é um texto que está falando para você não ficar gritando com o seu irmão, né? E vira e fala assim, está vendo, está dizendo aqui na Bíblia que não pode ter gritaria. Aí eu fui lá e fiz mais uma lista de um monte de texto na Bíblia dizendo, clame ao Senhor, grite bem alto. Sabe, meus irmãos, aqui no Brasil, por causa das nossas traduções da Bíblia, tem muitas palavras que são grito e barulho, que são traduzidas de forma diferente e a gente não entende. Vou dar um grito aqui porque tem alguém aí dormindo, hein? Se eu gritar, você já sabe. Se eu falar, dê um brado, aí você vai lá e dá um brado bem alto. A palavra clamor, por exemplo, significa, entre outras coisas, a palavra no hebraico tem vários significados, significa grito. Então, por exemplo, tem aquele texto lá de Isaías 6, que Isaías tem a visão e que tem os anjos voando sobre o trono de Deus. E aí as pessoas pensam que os anjos estão cantando uns para os outros. Tem uma música que fala assim, cantavam uma canção uns para os outros, santo é você, santo é você. Mentira, a Bíblia não diz que eles estavam cantando santo, santo, santo. A Bíblia diz que eles estavam clamando. E o barulho era tanto que tremia o limiar do templo. Eram uns anjos penteca mesmo, gritando, santo, santo, santo. É isso, meus irmãos, era grito. E se a Bíblia diz que a gente tem que gritar, quer ver? Júbilo, celebrai com júbilo ao Senhor. Aí você pergunta para um crente que não conhece muito da palavra, o que é júbilo? Júbilo é alegria, porque ouviu de outro que também não entende. Mas júbilo é uma palavra no hebraico, traduzida para a gente como júbilo, que tem a ver com barulheira que se faz quando está se comemorando uma vitória. O povo venceu a guerra e volta todo mundo gritando, fazendo batuque, pulando, dançando, isso era júbilo. O mais parecido com isso que a gente tem na cultura brasileira, para você entender, final de campeonato brasileiro, você na arquibancada. Júbilo. Fla-flu no Maracanã. E você querendo adorar a Deus assim. Por quê? Porque os padres da Idade Média ensinaram que isso era reverência. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Vai estudar como era o povo lá na época do Antigo Testamento. É todo mundo dançando. Ah, porque Davi, ele dançou porque era um costume lá nacionalista. Não, era culto. Eu estou me debruçando sobre esse assunto porque eu estou escrevendo um livro chamado A Teologia da Dança. Davi dançou num culto, com música em adoração a Deus, com sacrifício de animais, que era coisa que era feita só em cultos mesmo. Era isso, meus irmãos. A gente carrega um monte de nhaca dentro da gente. A gente carrega um monte de mania. Tem gente que olha para mim pregando a palavra de Deus e esse pastor não está de gravata, ele está na carne, e fecha o coração, e aquilo que poderia transformar a vida da pessoa, ele se fecha. E todos nós temos um pouco disso. Quem nasceu para Jesus, aqui dentro dessa igreja, dificilmente vai estranhar alguma coisa, mas todo mundo que veio de outra igreja para a nossa, ou que é hoje de outra igreja e está passando pelo nosso retiro e vai voltar e vai fortalecer a sua igreja, vai estranhar. Eu quero que você entenda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Independente de você não gostar do meu cabelo, do meu sotaque, seja lá do que for, eu preciso que você entenda, Deus está falando com você. E algumas coisas Ele não vai admitir na sua vida. E eu preciso que você comece a pensar quais são aquelas coisas que você de repente está aí empurrando com a barriga há muito tempo. A Zípora salvou a vida de Moisés, salvou a vida deles.
Porque Deus ia matar Moisés ali, e nada do que estava escrito sobre Moisés ia se cumprir, se essa mulher não resolve pegar uma faca e fazer algo drástico. Imagina, meus irmãos, o desespero para uma mulher no meio da noite, pegar uma faca e ir no pênis, já pensou se ela erra? E cortar, e jogar aquele trem sanguinolento lá, nos pés do Moisés, seu homem sanguinário. Irmãos, cortar pecado na nossa vida sangra. Você pensa que não doeu em mim, meus irmãos, abrir mão da minha religiosidade, abrir mão dos meus pecados, como dói até hoje. Tem coisa na sua vida que você acha que você não pode passar sem. Tem coisa na sua vida que você não acredita que você vai conseguir viver sem isso. Mas se Deus chama de pecado, ainda que sangre, ainda que doa, ainda que cause sofrimento, ainda que seja um perigo você fazer aquilo, você precisa fazer, porque você não vai chegar no lugar das promessas, não vai levar o povo, a sua grande família para a terra prometida, se você continuar agarrado com o pecado na sua vida. E olha, às vezes, não é só pecado. Às vezes Deus pede da gente coisas que nem pecados são. E eu preciso que você esteja aberto a falar isso, a entender isso. Vou dar um exemplo de algo que uma vez Deus pediu de mim. Há anos atrás eu era um líder dentro da denominação batista e eu coordenava uma organização missionária chamada Embaixadores do Rei. Alguns aqui são dessa época. E eu era coordenador estadual e estava sendo cotado para ser nacional. Eu fazia muitas coisas para o departamento nacional, escrevia os artigos das revistas, fazia história em quadrinhos, os manuais que os embaixadores do rei estudavam na época, o material didático todo. Eu fazia aqui em Nova Almeida junto com meu irmão, e eles mandava para eles, eles mandavam para a gráfica no Rio, distribuíam para o Brasil. A minha vida era isso, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, no meu casamento tinha ônibus de menino dessa organização, de tudo quanto é igreja do município da Serra. Eu entrei na igreja com uma banda de garotos tocando, no meu casamento. Eu saí com esses meninos tocando, hinos dos embaixadores do rei, hinos esses que a maior parte deles eu mesmo que fiz, os que se cantava aqui na nossa região e cantam até hoje, Brasil afora. E um dia eu estava num evento desses, de busca, e o nível da presença subindo, eram vários dias de jejum, de pastores e líderes, e a gente lá buscando a Deus só na água, e Deus virou para mim e falou, larga isso aí. Irmãos, doeu, e eu comecei a me sentir mal quando Deus falou isso comigo, porque eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu entendia que era o meu chamado, eu tinha esboçado o que era para acontecer a nível nacional, e no meu coração ia salvar a vida de muitos e muitos garotos, ia formar muitos líderes. E Deus falou comigo, larga. E eu me lembro, esse evento foi em Belo Horizonte, e eu vim, era eu, pastor Ivan, mais alguns irmãos da igreja dele, pastora Josefa no carro. E eu me lembro que eu comecei a compartilhar isso com o pastor Ivan. E ali, aquele mal-estar, sabe? Aquele negócio ruim na barriga, de meu Deus do céu, será que Deus está falando isso comigo? Irmãos, Deus foi confirmando, até que chegou um momento assim que não tinha como dizer que Deus não estava dizendo aquilo. Ele queria que eu largasse e me dedicasse aqui, a uma igrejinha da periferia. E eu obedeci, meus irmãos. Era pecado o que Deus estava me pedindo? Não. Era errado o que eu estava fazendo? Não. Mas Ele tinha um propósito específico. E eu não vou questionar a vontade de Deus. Vontade de Deus, a gente obedece, a gente não questiona. Deus me pediu isso, meus irmãos, que alegria. E eu falo isso, e falaria isso no dia seguinte que eu larguei. Estou feliz fazendo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas sangra, mas é algo que dói. Existem algumas coisas que você precisa entender, meus irmãos, relacionados ao seu relacionamento com Deus. E um deles se chama obediência. O Imersão Total, ele tem algo muito forte para trabalhar na sua vida, a respeito da obediência. Porque muitas vezes o nosso pecado é só fruto de desobediência.
E rebeldia, meus irmãos, a Bíblia traz para a gente a realidade do mundo espiritual. Satanás, ele foi um rebelde, ele foi alguém que se rebelou contra Deus. E eu acredito que por essa razão, meus irmãos, a gente vê lá em 1 Samuel, de que o pecado de rebeldia é como a própria feitiçaria. É como uma pessoa que invoca entidades. Então, uma coisa que você precisa aprender é sobre obediência. E ali você precisa estar debaixo de obediência. Nós temos algumas regras que acontecem ali no imersão, parecidas com aquilo que acontecia no antigo encontro com Deus. E essas regras têm um motivo, têm uma razão de ser. Não são muitas. Basicamente eu me lembro de duas agora. Se alguém se lembrar de algo a mais, me lembra. Mas elas têm uma razão. E eu vou explicar para vocês a razão e vou explicar o porquê de você precisar obedecer isso do ponto de vista espiritual. A primeira delas é o seguinte: você precisa estar offline. Sem relógio e sem celular. Sem relógio por quê, pastor? Porque existe um tipo de crente que Deus pode estar levantando paralítico no culto de domingo. Ele vira e fala assim: já passou do horário, hein, pastor? Nossa, pastor, a sua mensagem hoje foi igual uma espada na minha vida. Longa e chata. Por quê? Porque não tem sensibilidade para ver o que Deus está fazendo. Lá você vai estar no tempo de Deus. Você não precisa de relógio ali. Porque na hora do almoço, você vai saber que é hora do almoço. Na hora de dormir, vão te falar que é hora de dormir. Na hora de acordar, vão te falar que é hora de acordar. Você vai ser tratado na mão, meus irmãos. Aliás, deixa eu até abrir um parênteses. Se você tiver com sede, você vai fazer assim com a mão. Alguém vai trazer um copo d'água para você. Mas se você tiver com sono, aí você faz assim, alguém vai trazer um café. Ah, pastor, não gosto de café, não. Faz assim, vai chegar um chá. Vocês vão ser tratados na mão, príncipes e princesas de Jesus. Gente orando por vocês o tempo todo. Então, desencana disso. Mas e o celular? É porque a minha profissão, eu sou médico, eu sou tal coisa e tal. Se me ligarem de uma emergência, eu estou com um filho doente em casa e não sei o quê. Gente, não é presídio não, calma. É encontro, é uma imersão total. Você vai explicar a sua situação, vai deixar o celular com um dos levitas e em caso de ter uma emergência, alguém te ligar e falar que é a emergência, você vai ser chamado, é tranquilo, é em família. A grande questão, meus irmãos, é que a gente não sabe mais viver sem esse trem. Você senta no vaso, já pega ali o celular, você não sabe mais nem ouvir os seus próprios pensamentos, porque o tempo todo é mexendo com essas coisas. E tem notificação que Deus vai mandar para você que não vai aparecer no celular. Tem gente que tem uma luta muito grande para ficar um tempo como esse, meditando na palavra, sem ter um celular, sem fazer uma selfie, na casa do papai, adorando o Senhor. Não consegue. Então, assim, você precisa desligar do mundo aqui fora. Mas se tiver um golpe do Estado no Brasil, você vai continuar buscando a presença de Deus, que é a melhor coisa que você faz. E se pousar alienígenas no centro de Vitória, você vai continuar buscando a presença de Deus. E vai ser a melhor coisa para você fazer. A outra coisa é o seguinte: você não pode conversar com quem foi participar do retiro com você. E qual é o motivo disso? Tem outros retiros que a gente faz que você pode conversar. O imersão, ele tem essa característica. Não é que você vai fazer um voto de silêncio, não pode abrir a boca, não. Tem gente que ouve uma palavra tão forte, que precisa confessar um pecado, que precisa falar alguma coisa e tal, botar para fora, desabafar. Vai procurar qualquer um dos levitas, eles vão estar de colete, vocês vão saber quem é levita, quem não é. E homem vai procurar por um homem, mulher vai procurar por uma mulher, e vai colocar o coração para fora. Irmãos, antes de eu ir para um retiro como esse, eu falava muito mal. Eu falava esse negócio de voto de silêncio, isso aí é lavagem cerebral, que eu estudava essas paradas, né? Isso aí é tudo lavagem cerebral, que não sei o quê. Irmãos, hoje eu penso, quem dera se existisse uma lavagem cerebral assim, pegar uma mangueira, botar aqui na minha orelha, eu vou lavar meu cérebro, tem tanta sujeira aqui, né? Não existe, não é assim que funciona. O que eu não quero é que você atrapalhe o seu irmão.
Porque Deus vai falar tantas vezes com quem tiver com o coração aberto, que às vezes a pessoa está lá sentada, igual eu dei o exemplo da irmã Luchesca, ela está olhando para frente maravilhada, porque ela está vendo uma criatura angelical, indescritível, e de repente chega uma pessoa, nossa, essa sobremesa de hoje estava maravilhosa, hein? Acabou, tirou ela do negócio. Irmãos, na época que eu era coordenador de embaixadores, eu coordenei, foi muito evento, eram vários por ano, eu coordenei evento de 600 meninos. E você pensa que Deus não agia? Agia. Mas às vezes, meus irmãos, ali, a gente saía de um ambiente de glória, de pregação, de adoração, chega no quarto, a gente começa a falar e estraga tudo. Quem peidou? Que não sei quem. Aí você pensa, você chega numa imersão, num ambiente de grande temor, de busca pela presença, de você sendo tratado ali no profundo das suas feridas e angústias, e alguém do seu lado te enchendo a paciência. Então presta atenção, se você está indo para conversar, não vai. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu já vi acontecer muitas vezes, de pessoas, às vezes a gente se distrai, você vai falar, e já vou te falar até quando. Domingo pela manhã, já vai ter passado tanta coisa que você vai baixar a guarda, e você vai acabar falando com o outro. Já te digo logo, vigia. Sabe por quê? Tem uma frase antiga, da época do face a face que a gente usa, a obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Vamos repetir? E gera bênção. É isso aí. Alguns vão chamar a sua atenção achando que você está só distraído e acabou conversando. Mas eu sei que tem gente que é retardada espiritualmente. Eu sei que eu estou falando por experiência que eu já vi. Pode ser inteligente para muita coisa nessa terra, mas do ponto de vista espiritual é um retardado, é uma retardada. Eu não tenho outra palavra para dizer. Porque chega lá e começa. Irmãos, teve uma irmã que levou um segundo celular para ir no banheiro, para ligar, para vigiar o namorado, para ver se ele tinha saído no sábado à noite. Vocês não têm, não, eu estou falando retardado, retardado. Espiritualmente falando, é retardado quem faz um negócio desse. Que Deus cure, que Deus liberte. Teve gente que eu levei para lá, meus irmãos, passou 2 vezes pelo retiro, uma crise de alcoolismo, uma escravidão assim, sabe? E a gente naquele desespero, vamos levar para ver se dá jeito. Aí vai lá um pastor orar pela vida do irmão. Quero ver se a sua oração é forte mesmo, vamos ver. Não entendeu o que está fazendo ali. É você que está lutando pela sua vida. É você. Começar a encher a paciência do outro, eu vou chamar a atenção, é por cuidado do outro, não é por você não, porque se você quer ser um retardado, seja. Mas entenda, não vai viver tudo que tem para viver. Vocês ouviram a história do Fernando, o milagre grande que ele viveu? Irmãos, vou falar, eu pedi autorização, tá? A esposa dele, Andressa, ficou com raiva, porque eles estavam passando como casal, e ela queria pelo menos uma piscadinha. E aí chegava na hora do almoço, né? Eu passava perto da minha irmã, a minha irmã dava um sorrisinho, fazia alguma coisa, você nem olhava para a minha cara. Vocês perceberam um detalhe? Por que ela engravidou na terça-feira e não na segunda? Porque na segunda ela estava com muita raiva dele. É por isso que a bênção só aconteceu na terça. Teve que baixar a poeira. E por que aconteceu isso? Irmãos, Fernando estava tão focado, que ele falou, pastor falou que é para conversar, eu não vou nem olhar, né? Ele ficava naquela assim, e é por isso que ele teve uma colheita tão grande. Porque a obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Então, não pode conversar, pastor, eu sei Libras, não seja um retardado, é por você. É basicamente você que tem que estar lá para lutar pela sua própria vida. E outra coisa que você precisa entender de momentos com Deus, seja o primeiro a buscar, meus irmãos, seja o primeiro a se jogar, sabe? Irmãos, como eu disse, a gente participa de muitos eventos, e todos os eventos, saibam, eu fui o primeiro a ir. Eu vou primeiro, eu participo, eu vejo como é que é, e aí eu falo, é bom, vamos com a igreja.
E aí, vou dar um exemplo para vocês da cabana. A cabana são 7 dias. É um retiro de 7 dias, a gente buscando o Senhor. Todo apelo que faziam. Nem esperava o cara terminar de falar. Sou eu, já corria lá, ajoelhava lá na frente e me jogava, porque eu não quero perder uma gota do que Deus está fazendo. Às vezes não é nem diretamente um problema que eu estou vivendo, mas vai que, quem sabe, não tem um pedaço de mim ali que de repente, quero nem saber, eu estou lá, eu me jogo, eu sou o primeiro aí. Mas tem gente que quer entrar, a gente está falando do rio de Deus. E de situações que às vezes são dolorosas. O rio de Deus não é uma água morninha não, meus irmãos. Às vezes o rio de Deus é uma água gelada. Você já entrou no mar e era horrível no início, mas depois que você mergulhou de uma vez, a água estava uma delícia. Não é assim que funciona na vida da gente? Você vai entrando, se você vai devagarzinho, aí molhou a barriga, arrepiou tudo. Mas se você chega, olha ali, mergulhou a cabeça de uma vez, é assim que a gente vai, é assim que a gente consegue. Aí você percebe, nossa, por que eu demorei tanto para mergulhar? Então, minha sugestão, no primeiro momento ali, já se joga. Já deixa Deus tomar o seu ser por completo. É mais fácil trabalhar com criança e com adolescente, porque eles são mais abertos. Então, deixa eu te ensinar uma coisa, do Imersão Team. A gente tem um retiro tipo esse, mas com outras ministrações, voltado para adolescente. Irmãos, no primeiro culto da chegada, quando acabou, eu já tive que mandar carregar 2 lá para trás, porque eles se jogaram tanto na presença de Deus, eles entraram num mistério tão doido com Deus, de orando e rodando no chão de um lado para o outro, assim. Não tinha acontecido nada, não tinha tido pregação, não tinha nada. A gente chegou, começou a cantar, só isso. Mas a glória de Deus veio tão forte, por quê? Porque eles se jogaram, o coração deles estava aberto. E você precisa estar assim, irmãos. Você quer resolver essa coisa na sua vida? Larga tudo, vem aqui que a gente vai orar. Você, já se joga, entendeu? Já deita no chão, se vira, se joga de joelho. Tem que ser desesperado pela mudança, desesperado pelo que Deus quer fazer com você. Eu me lembro de uma vez, de uma garota que estava lá. E assim, era um momento nesse retiro, que Deus estava fazendo coisas maravilhosas. E Ele estava derramando o Espírito Santo dele sobre as pessoas. E coisas tremendas estavam acontecendo, dons espirituais sendo entregues. E meus irmãos, eu basicamente chegava nas pessoas e dizia assim, você quer receber, meu irmão? Quero, receba. E a pessoa já entrava no manto ali, era um negócio de doido, sabe? Aí eu virava e falava, diga, eu recebo, receba, pá! E a pessoa recebia, em posição de mãos, como a Bíblia ensina, não é? Ia fazendo assim. E eu percebi que tinha uma menina que ela saía daqui, ia para lá. Sabe aquele pessoal que está todo mundo adorando e ela vai procurando os cantos? Né? Aí eu fui atrás, porque às vezes é só timidez, às vezes é medo, às vezes é não entender o direito. E eu perguntei assim, você quer receber, minha irmã? Eu quero. Então diga assim, eu recebo. Aí ela, eu recebo. Aí eu virei e falei assim, não é assim não, minha irmã, faz assim, ó, eu recebo. Eu queria que ela fosse de todo o coração. Ela, eu recebo. Grita, minha irmã, diga, eu recebo! Aí ela, eu recebo. Aí eu pergunto para você, aconteceu alguma coisa com ela? Não. Aonde ela está hoje? Desviada, infelizmente. A chance que Deus está dando de virar a sua história, de você entrar num lugar na presença de Deus, de tudo ser revolucionado, meus irmãos. Estou falando isso para gerar expectativa em você, para você entender o que está em jogo. Porque tem pessoas que estão tão perdidas na sua vida com Deus, que não conseguem nem dar valor a uma experiência com o Senhor. Pastor, já tem tudo que precisa, já, criatura, não é sobre você. Tem um monte de gente indo para o inferno ao nosso redor, e um tanto de crente dentro da igreja, que é o café com leite na guerra. Você conhece a expressão café com leite? A gente ia jogar bola quando era criança, tinha uns primos menorzinhos no meio, no caso era eu, né?
que ninguém escolhe para o time. Aí fala, não, esse aí é café com leite. A gente achava que estava jogando, mas não fazia diferença nenhuma na partida. Tem um monte de crente inofensivo para o diabo. Por quê? Porque está na mão dele e nem percebe. Moisés, com um grande chamado na presença de Deus. Moisés preparado há anos para fazer coisas maravilhosas, um potencial de liderança gigantesco. Recebe a autoridade, recebe o poder, recebe o chamado, mas no meio do caminho tinha um pedacinho de pele desse tamanhozinho que ele estava empurrando com a barriga. O que vai ser de você nesse retiro? Eu quero convidar o Ministério de Louvor, e a gente vai fazer algo agora, que a gente vai fazer muito lá, que é orar e se posicionar diante de Deus. Deus falou com você? Amém? Você precisa falar de volta com Ele, isso é uma conversa. Você vai falar com Deus. E o que você vai falar com Deus? Faz igual Zípora. Ainda que doa, ainda que sangre, em nome de Jesus, corta da sua vida. Ainda que você não consiga fazer aqui nesse momento, porque aquilo que precisa ser cortado nem está aqui. Você precisa ter a decisão, você precisa ter a atitude de dizer assim, Senhor, a partir de hoje, eu estou disposto a lutar contra isso que está aqui agarrado na minha vida, a cortar isso que ainda está aqui, impedindo eu de viver completamente o que o Senhor tem. Essa atitude precisa ter em você, meu irmão, minha irmã, senão, eu te digo, nem vai. O primeiro pré-encontro eu contei muitas bênçãos. O objetivo era, você que não conhece o agir de Deus, conheça, e vamos para lá que vai dar certo. Mas esse segundo pré-encontro, o objetivo é outro, é tipo assim, não está disposto a cortar pecado na sua vida, não está disposto a cortar, seja lá o que for mesmo que não seja pecado na sua vida. Vou dar um exemplo para você. Tinha uma irmã, uns 3 encontros atrás, eu acredito, que estava ela e o namorado passando pelo encontro. E aí ela virou para mim no meio do retiro e falou assim, Deus falou comigo que eu preciso largar desse cara, e vai ser só eu e a minha filha. E eu virei para ela e falei, amém. Irmãos, não tem uma ministração lá, largue do seu namorado. Cada um vai receber de Deus uma ministração específica sobre a sua vida. A mensagem vai ser entregue, mas Deus vai falar de forma muito particular em áreas na sua vida. E aí, meus irmãos, ela saiu de lá com essa decisão. Glória a Deus, é essa atitude, Deus falou, vou obedecer. Entretanto, tinha lá um rapaz, que ele tinha largado a mulher e o filho, e virou para Deus. Na verdade, ele virou para mim e falou assim, pastor, eu não vou voltar para casa. E claramente Deus tinha falado com ele. Eu tinha conversado com ele, isso ficou muito claro, que ele estava indo numa direção contrária à vontade de Deus, e que ele precisava voltar para a esposa e para o filho que ele tinha abandonado. E ele saiu de lá com o coração endurecido. E eu conversei com ele depois, e ele falou, eu não vou voltar para casa, eu vou seguir com a minha vida. Irmãos, eu ainda o acompanhei por alguns meses, porque era ele pedindo ajuda e pedindo oração. Entrava no emprego, não dava certo. Ia para uma região, não dava certo. Queria estar em um lugar, não dava certo. Por quê? Porque estava sem a presença. Chega um momento que Deus fala, olha, se você continuar desse jeito, a minha presença não vai com você. Irmãos, é muito ruim caminhar nessa terra sem a presença. Eu nunca vivi, mas eu vejo na vida das pessoas, você viver sem a presença, por desobediência, por rebeldia, porque Deus sabe que se for com você vai te matar. E você está indo para um lugar onde você vai buscar a presença de Deus. E a presença de Deus vai aumentar. Eu sei que talvez alguns de vocês já comecem a sentir um mal-estar, porque já sabem áreas da sua vida que vão precisar ser cortadas. Mas independente disso, ainda que você não tenha pensado em algo específico, uma coisa você precisa dizer para Deus, eu estou disposto a obedecer ao Senhor, eu me entrego
a minha vida te pertence. Se coloca de pé. Nós vamos cantando uma canção, mas eu quero que você não cante, mesmo que você conheça. Eu quero que você converse com Deus e fale com Ele o que você está disposto a fazer. Eu peço que os levitas se aproximem nesse momento para auxiliar nesse tempo de intercessão.
chegamos no momento, ao primeiro apelo, ao primeiro momento, que nós vamos ungir vocês e orar por vocês. E esse é o momento em que você vai definir publicamente se você está disposto realmente a caminhar em obediência a Deus ou não. Se você está disposto a seguir para o próximo passo, para o próximo nível na presença de Deus e viver as coisas mais intensas da sua vida com Ele, ou se você vai decidir permanecer no mesmo estado em que você se encontra. Eu quero orar pela vida de todos aqueles que querem ir adiante, e para isso eu preciso que você se destaque. Enquanto nós continuamos cantando, você vai vir até a frente, vai se ajoelhar diante do Senhor e vai falar para Ele: Senhor, eu estou disposto a cortar o que for preciso, a tirar fora, ainda que sangre, ainda que doe, eu estou disposto a qualquer coisa para obedecer ao que o Senhor me manda. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, se ajoelhe e fale com o Senhor, e nós vamos orar por todos esses que vierem à frente. Pode começar. Código C. Pra
quebrar de repente a barreira que alguns têm, isso é só um simbolismo bíblico. Isso aqui não é o óleo sagrado que veio de Jerusalém, da 7ª sexta-feira, nem nada disso. Quando a Bíblia nos manda ungir com óleo, ela diz: e a oração da fé curará o enfermo. A Bíblia mostra o uso do óleo para várias situações, circunstâncias. Objetos e pessoas eram separadas para determinadas funções por meio desse simbolismo, e é com esse simbolismo que nós vamos usar agora. Nós vamos orar pela sua vida para que Deus guarde, para que Deus proteja, para que você consiga chegar lá com o coração aberto. Você está sendo separado para um tempo de mergulho na presença do Senhor, um tempo de enchimento do Espírito Santo, para entrar numa fase totalmente nova na presença do Senhor. Levitas, venham aqui, molhem as mãos e vão orando rapidamente por todos eles. De vocês, em todas as áreas da sua vida, na vida familiar, na vida profissional, na vida afetiva, emocional, na vida financeira e principalmente na sua vida ministerial. Que você saia de lá cheio do Espírito Santo, que você saia de lá tomado pelo Espírito Santo, cheio de visão, cheio de profecia, cheio de sonhos proféticos. Que o seu ministério diante de Deus dê uma guinada, que haja sobre a sua vida um manto de poder, que os sinais acompanhem a sua vida, que você se torne um ganhador de almas para a glória do Senhor. Eu oro, meu Deus, por cada um desses. Eu oro para que o Senhor proteja eles no decorrer dessa semana. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor guarde cada um deles. Guarde a família, meu Pai. Guarde do ataque das trevas, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Guarda, meu Deus, de qualquer coisa que tente os impedir de estar lá. Guarde, meu Pai, até das crises emocionais, meu Pai.
podem impedir de estar lá, meu Deus, das crises de ansiedade, guarda da enfermidade, meu Pai. Eu peço por aqueles que ainda não têm recursos para pagar a inscrição, que o Senhor venha providenciar esses recursos, meu Deus. Eu oro, meu Pai, por aqueles que precisam de liberação do trabalho. Eu oro por aqueles que precisam, meu Deus, de alguém para cuidar dos filhos. Eu oro, meu Pai, por aqueles que precisam de alguém para cuidar, de repente, de um animal que vai ficar para trás. Eu oro, meu Pai, para que nada seja impedimento, para que nada seja empecilho, que eles consigam enxergar, meu Deus, o tamanho da obra, o tamanho da restauração, em nome de Jesus. Venha, meu Pai, já venha enchendo, meu Deus, já venha tocando com o Teu Espírito, derramando com o Teu Espírito, meu Deus. Vai enchendo, meu Pai, para que eles saiam daqui decididos, determinados, focados, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Pode ir se colocando de pé, meu irmão, minha irmã. Vai retornando ao seu lugar. Meus queridos, enquanto eles vão ali terminando, se refazendo, vou falar para vocês algumas informações práticas. Vai ser formado um grupo de WhatsApp para todas as pessoas que vão. E ali nesse grupo nós vamos colocar algumas preparações diárias daqui até a sexta-feira à noite. E as informações que você precisa saber antes de ir, por exemplo, o que levar, não é? A gente vai colocar lá Bíblia de papel, repelente, porque você não vai poder usar o celular, tem que ser Bíblia de papel. Como é um sítio, pode ser que dê alguns mosquitos, alguns horários. Então, coisas que são importantes, né, para você se preocupar ali na hora de fazer a sua bolsa. Lembrando, meus irmãos, que quando a gente fala de contato com o Espírito Santo de Deus, tudo pode acontecer. Então, às vezes você está aqui olhando, eu acho mal estranho, esse pessoal aí que chora, porque eu tenho meu jeitinho, e tem gente que cai, eu nunca caí. Irmãos, não esteja preocupado com exterioridade, mas te digo uma coisa, se você está entregue totalmente para Deus, pode ser, e costuma acontecer, de você de uma hora para outra estar no chão. Então, irmãs, pensem nisso na hora de escolher as roupas, tá bom? Para você, de repente, não vir a se expor de alguma maneira. Uma informação também que eu acho importante falar aqui, além de lá, é que o retorno no domingo à noite é direto para o culto da igreja. Você que faz parte de outra igreja, você vai voltar e vai lá para a sua igreja, e bota fogo em todo mundo mesmo, sabe? E seja bênção lá. Mas você que é daqui da nossa igreja, a chegada vai ser aqui, vai ser aquela festa. Chame pessoas para estarem aqui para ver o seu momento de chegada. E pense numa roupa que você está acostumado a ir no culto de domingo, entendeu? Porque lá a gente vai ficar à vontade mesmo, de chinelo, passar o dia e tal. Mas lembra de você se preparar para vir o que você costuma usar no culto de domingo à noite, você vir dessa forma, beleza? Vamos falar sobre inscrição para esse evento. A nossa vontade, de fato, era fazer gratuito para todo mundo, mas infelizmente
a gente tem um sítio para pagar, a estadia por pessoa, a gente tem alimentação para comprar, a gente tem material para comprar, e com isso nós temos um valor a ser pago. Você garante a sua inscrição, as vagas elas são limitadas, mas você garante as suas inscrições, que devem acabar, e acredito que de hoje para amanhã, né? Fazendo a sua inscrição no formulário online. Tem um link que você vai lá com o seu celular mesmo, preenche os seus dados, para a gente saber que você está se inscrevendo e pagando o valor da inscrição. Então, por exemplo, se você só pagou a inscrição com a pastora Jennifer e não inscreveu, você precisa fazer a sua inscrição agora. A gente vai encerrar o nosso culto com quem não fez ainda, fazendo a sua inscrição. Quem já fez ela, por exemplo, no formulário online, a gente já está orando muito por vocês. Inclusive lá tem uma parte que diz assim, motivo de oração. Ontem, essa turma de levitas ficou aqui de 4 horas da tarde até que horas, Jennifer? 9h30? 10 horas da noite. E a gente orou muito pela vida de cada um de vocês que já fez o preenchimento dos dados, ok? Então, assim, quando a gente acabar aqui, fique um pouco mais. Você pode colocar o seu celular aqui na direção para pegar e abrir o link. Se não conseguir, fala com alguns dos levitas, a gente manda para você, mostra aí como é que vai ser feito, tá bom? Para você poder preencher tudinho. E precisa das duas coisas. Você fazer a inscrição com os dados e pagar o valor da inscrição para a pastora Jennifer, que inclusive parcela no cartão, né? Tem aí algumas possibilidades boas para ajudar vocês nesse sentido. Mas ainda assim, eu quero falar para você que não está vendo possibilidade de você ir. Que tipo assim, não tenho nem cartão disponível, não tenho nada. Eu quero te dizer o seguinte, explica a sua situação para ela, faz a sua inscrição e tem muita gente orando por você. Quem sabe, e eu estou falando quem sabe de alguém que já viu muito isso acontecer. Deus não levanta alguém e fala, eu quero pagar para aquela pessoa que estava lá, sentada em tal lugar, e não sei o quê, e resolve e paga a sua inscrição, não é? Então assim, se você não tem nem cartão, não tem possibilidade, não desista, só acaba como termina, como a gente diz lá na cabana, né? Tem até camiseta disso, só acaba quando termina. Luta, a sua parte você precisa fazer. Se de fato você não for, que seja realmente porque Deus não deixou e não porque você não lutou por isso, ok? E deixa eu te alertar, eu orei por várias situações, mas ainda assim algumas pessoas vivem lutas maiores para passarem por essa imersão. Tem gente que do nada o marido resolve proibir a mulher de sair de casa, do nada um patrão resolve, não, vai todo mundo fazer hora extra, fim de semana, acontece um monte de coisa. Irmão, já teve situação de eu ver a irmã vindo com bolsa e na época, né, trazendo até ventilador, chegando aqui assim, ó, chegou na porta da igreja, fez assim, ó, e voltou. A luta é grande e às vezes essa luta pode ser interna. Pode ser assim, ai meu Deus, perdi a vontade de ir. Declara que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Toma posse disso. Ora, insiste. Satanás vai botar a gente no seu caminho para botar gosto ruim na sua ida. Presta atenção. Às vezes para usar a gente de dentro da sua própria casa. Se não para impedir, mas para te desanimar e para botar gosto ruim na sua ida. Então, fique esperto, nós estamos falando de uma guerra, meus irmãos, de batalha. Eu contei para vocês da menina que ficou endemoniada aqui no primeiro pré-encontro. Às vezes, meus irmãos, já aconteceu de lá. A gente na primeira reunião, eu me lembro que levantou uma senhora assim, e levantou estranha, eu já percebi, o pessoal chegou perto, eu vou no banheiro. Aí eu olhei, não é banheiro. Eu cheguei, sai dela em nome de Jesus. Ele já manifestou todo torto. É batalha mesmo. Essas coisas não são um simbolismo antigo da Bíblia. Essas coisas são reais, ok? Não sejamos meninos de ignorar as intenções do maligno, beleza? Conte com a gente. Chegou no dia, por exemplo, pastor, eu estou agarrado aqui no trânsito em Vitória, está tudo congestionado. Manda mensagem para a gente. Vocês que fizerem aqui a inscrição no formulário online, a gente vai colocar vocês nesse grupo de WhatsApp
E aí, esse grupo ele vai estar fechado, mas você vai ver lá o contato de algumas pessoas. Pastora Jennifer vai estar lá, a irmã Dailane vai estar lá nesse grupo, e vocês vão lá e mandam informação. Não sai o ônibus sem mim, que eu estou chegando, e a gente vai esperar vocês aqui, tá bom? Para a gente poder conseguir ir todo mundo junto. O grupo do WhatsApp ele vai estar fechado para a gente poder só entrar em contato depois que acabar. No domingo à noite, depois que a gente já tiver vivido tudo, esse grupo ele vai ser aberto para você botar o seu testemunho. E aí vai ser a hora de você contar o milagre, tá bom? Não pode usar celular lá, mas leve o seu celular. Sabe por quê? Porque na volta você pode precisar dele para ligar para alguém e dizer, vem para o culto, estou ligando para te relembrar, para você estar aqui. E contatos desse tipo, entendeu? No final, quando ele for devolvido de volta para sua mão. Beleza? Pastora Jennifer tem alguma informação que precisa passar para eles? Bom dia, graça e paz. Vamos lá. O horário de saída aqui na sexta-feira é às 19h30, ok? Ou seja, 7h30 da noite. E aí, se você tiver alguma dificuldade, entra em contato com a gente, entendeu? Se estiver vindo de ônibus, por exemplo, a gente sabe de gente que vai vir de Vila Velha. Se tiver algum atraso, entre em contato com a gente, que a gente vai se organizando, porque nós estamos aqui verdadeiramente numa guerra pela sua vida. E imprevistos acontecem, ok? Leve sua Bíblia de papel, porque... Você falou? Eu não prestei atenção nessa parte. Porque vocês não poderão usar telefone, né? Leve uma roupa de frio também. O sítio que nós vamos estar fica na região ali de Fundão, em Timbuí. Às vezes acontece de estar frio, né? Então, leva uma blusinha de frio, uma calça. É importante que você leve para quem toma alguma medicação, independente de ser uma medicação de uso controlado ou não, se você toma diariamente, você precisa levar, tá? Você leva no formulário de inscrição lá, faz menção dessa informação, você precisa colocar lá a medicação que você usa, o horário que você usa, porque você não vai poder usar o relógio. Mas você não se preocupa, vai ter 2 pessoas lá que vão ficar responsáveis pela medicação e nos horários certos vão procurar você e vão dar a medicação, tá bom? Mesmo que seja de madrugada, não se preocupa, a pessoa vai lá, vai acordar você e você vai tomar o remédio no horário certinho. Leve repelente também, porque nós vamos estar numa região, né, num sítio, e possa ser que você tenha, de repente, alguma dificuldade aí com mosquito, algo assim. Não costuma ter tanto lá, né? Então, de qualquer forma, a gente acha importante vocês levarem. E todos, sem exceção, precisam preencher realmente o formulário de inscrição. Por quê? Lá, por exemplo, faz menção se você tem alguma restrição alimentar. Então, se você tem alguma restrição alimentar, por favor, informe lá, para a gente conseguir se organizar para oferecer aquilo que de melhor nós podemos oferecer para você. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de intolerância à lactose. Então, assim, coloca essa informação lá, tá bom? Se tem alguma alergia alimentar ou de medicamento, também coloca. Leve os seus produtos de higiene pessoal e roupa de cama, né? Lençol, travesseiro, se você não dorme sem, né? Se você só dorme com coberta, leve a coberta. Sim, mas eu estou aqui vendo. As outras informações o pastor já tinha falado, né? Eu só estou complementando, mas, de qualquer forma, todas essas informações também vão estar no grupo, tá bom? É importante, às vezes você deve pensar assim, mas eu já faço parte de um monte de grupo. Gente, é momentâneo. É só realmente para passar as orientações e outras coisas que também a gente vai estar passando por lá, tá bom? E também acaba sendo um canal de comunicação mais direto com vocês. Amém. Eu vou... Gente, o pagamento das inscrições é até dia 8, tá bom? Aí,
Qualquer situação aí, por favor, conversa com a gente, entre em contato, tá? Dia 8 é que dia? Não sei. Quarta-feira, não? Terça? Terça-feira. E lembra, só acaba quando termina. Amém? Fica de pé, vamos orar. Vamos encerrar esse nosso culto ao Senhor. E quando acabar, façam rapidamente o formulário de inscrição. Você só está inscrito com o formulário de inscrição, tá bom? Quem for pagar, seja com cartão, seja à vista, procurar essa mulher linda, maravilhosa que está ali no cantinho, minha esposa. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo na Tua presença, pela Tua palavra lida, pela Tua presença no nosso meio e porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Continua, meu Pai, nos guiando no decorrer desse domingo, que o culto dessa noite, meu Pai, seja fogo puro, seja a Tua presença inegável no nosso meio, meu Pai. Abençoa cada família aqui representada, que cada família tenha um domingo abençoado, de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Quem ainda não fez a ficha, faça agora. Se tiver dificuldade para ler o QR Code, avisa um dos levitas, e quem for acertar o pagamento, já faz aqui.